Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre algumas curiosidades aqui de alguns candidatos famosos que acabaram não sendo eleitos, né? E outras curiosidades como a cidade de Inhaúma, em Minas Gerais, que acabou com um empate. Olha só, 2.434 votos para o Zula e 2.434 votos para o Carlinhos. Você consegue imaginar isso? Se uma pessoa tivesse ido votar ou deixado de votar, o resultado teria sido diferente, poderia ter sido diferente, né? Um voto teria feito diferença. Não foi um único lugar, não teve outros lugares aqui. A gente vai falar também dos candidatos famosos que não foram eleitos e aqueles que foram eleitos. O Alexandre Frota foi eleito vereador em Cotia, né? Vamos falar da grande derrota do PT, até cidades históricas petistas. O PT ficou fora, o PT não conseguiu nenhuma cidade grande significativa o PSOL sumiu completamente. O PSOL não elegeu ninguém, meu amigo. A única chance que o PSOL tem agora de prefeito é o Boulos, em São Paulo, né? É lógico, é verdade. Se ele ganhar com o Boulos, muda tudo. Mas, em princípio, o PSOL sumiu do mapa, né? E vamos falar também de como que, para Bolsonaro, a coisa tá boa. Olha só, o PL ficou em primeiro lugar em número de votos para prefeito. É o que eu falo para vocês. Essa ideia de que, não, mas o PSD tá com mais prefeituras. Meu amigo, prefeitura de 5 mil habitantes não serve para nada, não conta nada. Prefeituras grandes, onde tá o povo brasileiro mesmo, o PL ganhou disparado, tá? O partido com mais votos para prefeito. É lógico que tá tentando o pessoal, tanto o pessoal da esquerda dizendo que, não conseguimos as 1000 prefeituras do PL, coisa e tal, quanto o pessoal Marsalete, que tá aí chateado porque, né, com o furico dolorido, porque o Marçal perdeu em São Paulo, o pessoal tá brigando com o Bolsonaro, mas na verdade o Bolsonaro foi o grande vencedor dessa eleição. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Aviãozinho do Prigojin para o Lully, Boiceta, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, hoje não tem jeito. Hoje a maior parte das notícias vai ser sobre as eleições. Temos que falar sobre isso, destrinchar os resultados aqui. E bom, uma curiosidade é essa, né? Aconteceu em Inhaúma, em Minas Gerais, e também na cidade de Olho d'Água do Borges, do Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, o cara ganhou por um voto aqui, ó. Foi 2.178 votos contra 2.177. Se uma pessoa fosse votar, empataria. Apesar de que, se fosse uma pessoa só nesse caso aqui, provavelmente iria dar o mesmo resultado. Por quê? Porque a regra eleitoral é clara. Em caso de empate, ganha o candidato mais velho, tá? Então, se alguém ficou com alguma dúvida, nesse caso aqui, o Zula ganhou, porque o Zula é mais velho, tá? O Zula tem aqui, ó, tá explicado aqui, o Zula tem 63 anos e o outro rapaz tem 40 e poucos anos de idade. Então, esse aqui tem 60, esse aqui tem 40... Essa é a regra, tá? Para quem não sabia, existe essa regra. Em caso de empate total de todos os critérios, o mais velho ganha, né? Então, o cara ganhou lá em Itaúna, mas lembra, foi por um voto. Se alguém tivesse ido votar e votasse no Carlinhos ali, ele ganharia essa eleição, né? Curiosidade isso daí. Bom, aqui teve o cara de um voto também. Os candidatos famosos, né? Muitos candidatos famosos concorreram, mas poucos conseguiram. 5 foram eleitos, tá aqui, ó. A Ana Carolina Oliveira foi eleita vereadora de São Paulo. Ana Carolina Oliveira era mãe da Isabela Nardoni, lembra? A filha dela acabou sendo morta numa tragédia pelo pai e pela madrasta, uma coisa muito trágica. Ela ganhou para vereadora em São Paulo, né? A Zoe Martinez, excelente, Zoe Martinez com a visão anticomunista total. A Zoe Martinez é cubana, mas ela deve ter se naturalizado brasileira, né? E aí pode concorrer para cargos políticos. Eu acho que não pode para presidente, mas para qualquer outro cargo pode. A Tami Miranda, pelo PSD de São Paulo, também ganhou. O Alexandre Frota ganhou para vereador em Cotia, né? Teve que ir para Cotia para ganhar para vereador. Que decadência do Alexandre Frota, mas ganhou pelo menos, né? E o Marquinhos Trade, que eu não faço ideia de quem que seja, mas aparentemente é famoso. Tá aqui, ó. O Alexandre Correia, o ex-marido da Ana Hickman, ele concorreu numa plataforma de direito dos homens e coisa e tal, mas não conseguiu votos, não conseguiu ser eleito. Alexandre Frota, o Babu Santana, que é ator e ex-Big Brother Brasil, foi pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, não foi eleito. Bebeto, ex-jogador de futebol, também não foi eleito aqui no Rio de Janeiro. Mãe do funkeiro MC Guy, ex-atriz da Globo, ex-apresentador do SPT, um monte de gente aqui famosa tentou ser candidato e não conseguiu não, tá?
Mãe do Gagliasso, Rio de Janeiro, não foi eleito pelo PL. Mário Gomes, ex-ator da Globo, né, que inclusive teve uma polêmica com a mansão dele. Ele teve muitos votos, tá? Teve bastante votos, mas não foi eleito. Enfim, um monte de gente aqui. O Serginho Rodjakov, que é o cabeção em Malhação, também não foi eleito. Enfim, a Tami Miranda foi eleito, né? Filho de Gretchen, filhex do Gretchen, né? E essa foi a visão aqui do pessoal. Realmente um monte de gente famosa não se elegeu. Isso é uma coisa positiva, tá, gente? Houve uma época aqui no Brasil que o cara ser famoso, ele praticamente estava eleito, né? Felizmente não estamos mais nessa época. O povo está votando um pouquinho mais com cabeça e nem todo mundo foi eleito, né? Agora, o PT particularmente perdeu muita coisa. É o que eu falo para vocês, o PT desidratou nessas eleições. Ah, mas ele ganhou mais prefeituras do que na eleição de 2020. A gente tem que lembrar que o PT, nesse momento, tem a presidência do Brasil. A presidência do Brasil, o Lula escreve o cheque, meu amigo. Ele pode ter ajudado um monte de gente e não conseguiu eleger, não conseguiu passar. Um monte de cidades que eles davam como certo o PT ganhar, o PT não conseguiu, né? São Bernardo do Campo, que é o berço do PT, o segundo turno será sem candidato do partido. O candidato do PT não passou para o segundo turno, ficou bem atrás no final das contas. Olha só, Serginho do PL foi eleito prefeito de Cabo Frio no primeiro turno, tá? Cabo Frio é uma cidade aqui no Rio de Janeiro, uma cidade turística, muito bonita, gosto muito de Cabo Frio. Ela era dirigida por uma prefeita que não era do PT, mas era ligada à esquerda, tá? Inclusive, ela que ganhou 50 milhões de repasse do Lula, do Ministério da Saúde, coisa e tal, e não conseguiu eleger o sucessor lá em Cabo Frio, ou seja, foi o PL, foi a direita para Cabo Frio, por conta dessa derrota, né? Aqui, a Magdala Furtado, o nome dela, ficou com 23% dos votos. O doutor Serginho foi eleito no primeiro turno lá em Cabo Frio. Renanzinho do MDB destronou o PT em Xique-Xique. Xique-Xique na Bahia, o PT ganhava sempre lá, acabou perdendo no primeiro turno, né? Aqui, ó, em Araraquara, São Paulo. Araraquara, o doutor Lapena foi eleito prefeito em Araraquara, também desbancando o PT lá em Araraquara. Araraquara é a cidade do Edinho, do PT e coisa e tal, sempre elegia petistas ali. A adversária dele era a Eliane Ronaim, do PT, mas ele ficou na frente e lá, como não tem segundo turno, acabou ganhando a prefeitura já o doutor Lapena do PL em Araraquara, hein? Para você ver a quantidade de derrota do PT, né? E teve mais um monte de casos desse tipo, tá? No Piauí, em Teresina, o PT botou dinheiro pra caramba para tentar fazer o candidato dele chegar aí no segundo turno, não conseguiu também. Um monte de cidade por aí que era petista, com muita força, acabou não conseguindo nada, né? Em Goiânia, a candidata do PT estava na frente das pesquisas, ia ganhar a eleição a candidata do PT, não foi nem para o segundo turno também. E olha que o Lula jogando dinheiro nesse pessoal. É o que eu estou falando para vocês, gente. A coisa está melhorando, não é rápido essas mudanças políticas num país, mas elas estão melhorando, né? A Gleisi Hoffmann diz que a eleição de 2024 mostra a reconstrução do PT, porque o partido elegeu 251 prefeitos, no último pleito em 2020, tinha eleito só 180, agora elegeu 251. Só que o PT foi mais para o interiorzão, só elegeu em cidade pequena. Nenhuma prefeitura significativa nas grandes cidades, né? As poucas chances que tinham já está fora. Ainda está disputando em 12 cidades, sendo 4 capitais, mas é pouco provável que ganhe em todas elas. Em todas as que disputa, é pouco provável que ganhe o PT. De qualquer forma, uma derrota para o PT. Por quê? Porque o PT tem a presidência da República, cara. O Lula está lá assinando cheque como se não houvesse amanhã, e mesmo assim os candidatos do PT não conseguiram fazer nada, né? Agora, teve a turma do ex-Bolsonaro, né? Alexandre Frota era bolsonarista, se voltou contra Bolsonaro e não consegue mais nada significativo na política. Olha a decadência do cara. Conseguiu se eleger. Menos mal, conseguiu se eleger, mas vereador em Cotia, uma cidade relativamente pequena lá em São Paulo, né? Sinto muito aí o pessoal de Cotia por ter um vereador como esse, mas ele conseguiu 2.800 votos e acabou sendo eleito por média, né? Ou seja,
aqui a Joyce Hasselman foi muito pior. Teve menos de 2.000 votos. Joyce Hasselman, vocês lembram, é outro caso de bolsonarista de primeira hora, que apoiava Bolsonaro e coisa e tal, mas depois brigou com Bolsonaro porque não conseguiu o espaço que achava que merecia. Nunca mais conseguiu nada na política, né? Realmente mostrando que ela foi eleita por Bolsonaro. É o que eu falo, esse pessoal foi eleito por Bolsonaro. Chegaram lá, resolveram brigar com Bolsonaro, se tornaram nada. Igual o Dória. O Dória nem disputou mais nada. O Dória saiu da política, porque realmente... Aliás, diz a Joyce Hasselman também que ela vai fazer isso, vai sair da política. Eu torço que ela tenha muito sucesso na próxima carreira dela, né? Agora, quem se deu bem foram os filhos de Bolsonaro que disputaram eleição para vereador, né? O Carlos Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro, ficou em primeiro lugar aqui, ó, o vereador mais votado do Rio de Janeiro foi o Carlos Bolsonaro mais uma vez, e lá em Balneário Camboriú foi a estreia do Jair Bolsonaro, né? O quarto filho do Bolsonaro, também vereador, foi eleito também em primeiro lugar, teve mais votos lá em Balneário Camboriú. Então parabéns aí ao Jair Bolsonaro pela estreia dele na política, mostrando que a família continua forte nisso daí, né? Os dois pode ser que busquem outros cargos em 2026, estão capacitados a isso. Quem ganha em primeiro lugar para vereador certamente está cacifado para buscar um cargo de deputado federal na próxima eleição, mas vamos ver como é que fica, né? E outra coisa muito impressionante, mais uma coisa que ressalta aquilo que eu falei da vitória do PL, né? O pessoal falando, não, Peter, você está sendo otimista, o PSD que ganhou, o MDB que ganhou e coisa e tal. Não, meu amigo, o PL que ganhou. Ficou em primeiro lugar em número de votos para prefeito, com 15 milhões de votos no total. É o que eu falei. O PSD ganhou em cidade pequena, MDB ganhou em cidade pequena. Isso é normal, tá? Porque em cidade pequena o pessoal tende a votar por conhecimento da pessoa, não vai ligar para ideologia e coisa e tal. Em cidades maiores, você tem um peso maior da ideologia e o PL ganhou com folga aqui, ó, 15 milhões de votos para prefeitos no total, somando todos os prefeitos do PL que foram votados, né? Em segundo lugar veio o PSD com 14 milhões de votos e o MDB com 14,4 milhões de votos aqui também. Ou seja, olha só o quanto o PL cresceu. O PL cresceu 236%. Foi uma vitória enorme do Bolsonaro essa eleição, né, do PL, né? O PSD e o MDB aqui ficaram mais ou menos, cresceram um pouquinho, mas não cresceram muita coisa. Quem perdeu muito? O PSDB, porque é aquilo que eu falei para vocês, o PSDB se tornou o PSD. O PSD é o PSDB renovado. O PT cresceu um pouquinho também, mas pouca coisa. Olha só que patético aqui. Nem 9 milhões de votos o PT teve contra 15 milhões do Bolsonaro, né? A coisa realmente é tão clara que até a cientista política aqui da Carta Capital está reconhecendo que o Bolsonaro sai fortalecido dessas eleições, né? O pessoal achava que tirar Bolsonaro e acabar com o bolsonarismo. Bolsonaro saiu muito fortalecido. O pessoal estava disputando para ter Bolsonaro no palanque, enquanto ninguém queria o Lula no palanque. O Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, fez questão, não falou do Lula em momento algum da campanha. Depois, no discurso da vitória, ele falou que o Lula agradeceu ao Lula e coisa e tal, mas todo mundo sabe que se o Lula aparecesse com o Eduardo Paes perdia aqui no Rio de Janeiro também, né? É o que eu falo para vocês, o caminho é inexorável. A esquerda está estribuchando, está fazendo de tudo para continuar relevante. É lógico que vão fazer isso. Não vão conseguir muita coisa. Parabéns ao Bolsonaro pela vitória nas eleições. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.